A sabedoria está na palavra de Deus e nos conselhos. Conselho você pega com quem? Não é na inteligência artificial que você vai pegar conselho, não. Pode pegar. Não garanto, não vai dar certo, não. Agora Deus quer que você pegue o conselho com alguém. Provérbios fala sobre isso. Então, por confiar no seu próprio esforço, ele deixa de ser grato. Ele não tem gratidão na vida dele, porque ele depende dele. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Ele não tem gratidão. Ele não tem nada para agradecer. Por que eu vou te agradecer? Você não quer nada para mim? Você nunca me ajudou? Aquela vez que eu precisei, você não me ajudou. Sabe, ingrato. Então, como ele acredita que merece tudo, sabe, como ele acredita que merece tudo o que tem, né? Ele merece. Foi esforço dele. Essa casa aqui que você está vendo, foi eu que fiz. Esse carro aqui, eu que comprei. Sabe? Ele não tem nada para agradecer. Ele é autossuficiente, ele é bom demais. Não consegue valorizar nada e ninguém. Nada e ninguém. Assim, ele perde aquilo que Deus colocou ao seu redor como bênção. Ele perde, porque ele é orgulhoso. Está passando, até estendeu a mão para ele, mas ele faz assim: não, pode deixar. Vou passar por isso tudo sozinho. Meu Deus, fala assim, misericórdia. Então é como um arbusto solitário no deserto. Como é que é esse arbusto solitário, então? Essa imagem descreve uma vida marcada por solidão, por amargura, esterilidade espiritual. Você conhece alguém que mora sozinho? Vou pedir para você levantar a mão, não, porque certamente você vai conhecer, né? Alguém que mora sozinho, que você só vê essa pessoa indo para o trabalho, do trabalho para a casa dela, da casa dela para o trabalho, do trabalho para a casa dela. Quando você vê ela na rua, é só por isso, sozinha. Chega perto dela, não tem um sorriso, amargurada, travada, infeliz, estéril, não gera nada. Um poço de amargura. Então, o arbusto, como é que você vê um arbusto? Fragilidade. Igual você vê uma pessoa dessa, você olha para ela e você vê fragilidade. Arbusto é uma árvore frágil, envelhecido, né? Improdutivo. Então, viver no deserto fala de alguém que não desfruta do orvalho da graça. Você sabe que no deserto não tem orvalho, porque ele evapora antes de chegar no chão. Como é dura a vida no deserto. As plantas sofrem no deserto, porque o orvalho é feito para trazer refrigério. Você chega de manhã lá na casa, você passa lá a graminha, não choveu não, tem 10, 15 dias que não chove, mas o orvalho está lá, ela está lá refrigerada. Aí você passa, chega, escorre a água assim da mão, ó. Você passa a mão no vidro do carro assim, está molhadinho do orvalho. Quem já teve essa experiência? Faz dias que não chove. É o famoso sereno, orvalho da manhã. Lá no deserto, o arbusto, esse maldito homem que confia no homem, é como um arbusto solitário no deserto. Não desfruta do orvalho da graça, do refrigério. Não desfruta. Por isso, não produz fruto. Uma vida cheia de fruto permite estar rodeado de pessoas, amado. Pensa uma pessoa que o Júnior falou aqui, né? Foi visitar um amigo dele lá no Espírito Santo. Até o nome foi bom, né? Espírito Santo, né, Júnior? Foi visitar o amigo dele lá no Espírito Santo. O que acontece? Uma pessoa dessa, ela é rodeada. O Júnior foi com um monte de gente para visitar ele. Ele estava ali rodeado de pessoas. Então, uma pessoa, sabe, cheia de fruto, ela é rodeada de gente. Você tem que querer estar perto de gente que dá fruto, irmão. Você está me ensinando a ser interesseiro, pastor? Não. É porque perto de gente que dá fruto é ambiente de alegria. Quem dá fruto tem festa na casa dele. Difícil eu não ir na casa do Júnior que não tem festa lá. Vamos comer alguma coisa aqui, pastor? Vamos fazer alguma coisa aqui. E a gente ri, e se diverte, e come. E tá. Gente que tem vida. Dera fruto. E você está achando que o fruto nunca é para quem produz o fruto. Já falei isso no culto passado. O fruto é para quem, não é a árvore não come do seu fruto.
ela produz o fruto para outros. É bom, irmão. Então é muito precioso. Então, sabe, tudo termina em festa. Terminar uma vida, sabe, terminar a vida amargo, sozinho, é um sinal claro de uma existência baseada na autoconfiança. Eu conheço uma tia da minha esposa, que ela é desse jeito. Ela não depende nada do Senhor. Sabe o que ela falava para a sobrinha? Você tem que casar com um homem rico. Olha o conselho do mundo. O conselho do mundo é esse, irmão. Você tem que casar com um homem rico. Hoje, ela está lá, com quase 90 anos. Depois me lembra para orar pelo seu pai centenário, hein? Pai da Vani e a Maria, a irmã Maria. Alguém me lembra no final do culto. Era para ter orado antes. E aí, ela está lá. O final da pessoa dessa, sabe como é que é? Sozinha. Sem ninguém. Não tem um filho, um marido, nada. Está lá querendo fazer alguma conexão com alguém para não ter que ir para um asilo. Porque eu falei, não, o que tem ir para o asilo? Eu falei para Renato, o que tem ir para o asilo, amor? Ah, é bom ir para o asilo, vai dormir no asilo e sai. Entrou no asilo, não sai mais não. A regra é essa. Entrou, não pode sair mais. Eu nem sabia, para mim ele saía. Não. Aí ele vai ficar lá, ele não sai mais. Ele fica lá quase que preso, tendo bons cuidados, boa alimentação, boa cama, tendo alguém olhando por ele. Mas ele não pode sair. Ele fala, não, eu vou lá ver minha prima, ver minha sobrinha. Não sai. Sabe, amados? Então, uma vida, sabe, termina amarga e sozinha é um sinal claro da existência baseada na autoconfiança. É uma pessoa autoconfiante, só que não dependia de ninguém, não queria a ajuda de ninguém, que achava que ela podia passar por cima de qualquer um. Esse é um sinal. Olha a seriedade disso. Olha como é sério andar nessa posição, nesse caminho. E qual que é a do homem abençoado? Como é que é o homem abençoado? Quem quer saber como é que é o homem abençoado? Chegou a parte boa. A parte boa do culto. O homem abençoado é comparado a uma árvore plantada junto às águas. O Júnior falou dessa árvore agorinha aqui, na hora do momento da oferta. Que estende as suas raízes para o ribeiro. Aonde vai a raiz dele? Para a fonte. Quem que é a fonte? Quem que é a fonte? Jesus. Você tem que estar conectado com Jesus, amado. Esse é o homem bem abençoado, que está conectado na fonte. A raiz dele é Cristo. De onde vem tudo isso? De Jesus. Como é que você chegou até aqui? De Jesus, minha raiz. Aleluia. Sabe? Sua força não, sabe, a sua força vem da fonte. Não vem das circunstâncias. Não vem do que você está vivendo. Não vem do seu bom momento. A sua força, a sua fonte vem, a sua vida vem da fonte. E é uma fonte, a nossa fonte, ela é inesgotável. Aquela torneira, nós temos um bebedouro ali é uma fonte de água. Né? Nós conectamos a água ali, ela vem de uma fonte, vem do nosso poço, é uma fonte de água, você vai ali, toda vez que você vai ali tem água. Mas corre-se o risco de você ir um dia lá e não ter água. Já aconteceu de não ter água. Agora quando você vai para Jesus, Ele é uma fonte que nunca seca. Stanley, nunca seca. Você pode ir nele, Ele está lá pronto para te servir. O que você quer, Ele tem. Que hora que você precisa? Está aberto. Toda hora, o que eu quiser, toda hora o que você quiser. Nunca fecha, nunca esgota. Você tem que ter esse entendimento acerca dele. Então, não tem nada a ver, sabe, tem a ver com a sua. Então, se a sua força vem da fonte, não das circunstâncias, sabe, você não teme o calor. Fala que não teme o calor, não teme o dia difícil, não teme as lutas, não se perturba com a sequidão. Irmão, como é que tá as notícias hoje aí? Do governo, da economia, como é que está? As notícias não são boas. O que se fala mal. Mas nós não tememos o calor. Não tememos a sequidão. Nós estamos na fonte. Nós estamos conectados na fonte. Sabe? A palavra fala que Ele não deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto. Nós lemos ali agora que Ele não deixa de dar fruto. Deixa projetado o texto aqui, por favor, Gabriel. Sabe? Mesmo nos momentos difíceis, você vai prosperar.
você vai multiplicar. Olha que precioso, irmão. Esse é o homem que multiplica, independente de qualquer coisa, vai multiplicar a sua vida. Isso aqui é uma palavra poderosa que muda a sua revelação, muda o seu entendimento, muda o seu caminhar. Sabe, o homem abençoado não teme quando vem o mal. Ele não teme. Por que você está desse jeito? Porque eu sei quem me protege. Porque eu sei quem é o meu provedor. Porque eu sei quem é que me sustenta. Porque eu sei quem é que me protege. Quem me sustenta não é o governo, não é o prefeito dessa cidade, não é o nosso governador. A minha fala que o Caiado é um governo bom de segurança. E é verdade, mudou mesmo a segurança. Mas você acha que se não tivesse, fosse o Caiado, fosse outro, e não fosse do jeito que é, eu estaria preocupado? A minha proteção vem do Senhor. Ele põe os anjos ao meu redor, ninguém toca em mim, irmão. Não toca. Não é que eu não estou sendo presunçoso, não é porque eu sei que eu tenho essa proteção que vem do Senhor. Sabe, então, eu quero dizer que ele é cheio de vida. Independente da dificuldade que está acontecendo, sabe, ele não teme o mal, ele permanece verde, cheio de vida, de entusiasmo, de estabilidade. Nós não podemos aceitar. O que foi, irmão, que você está? Eu estou triste hoje, aconteceu tal coisa. Nós não temos essa instabilidade. Você pode até estar triste num momento. Passou meia hora, você volta de novo, porque você sabe de onde que é a sua fonte. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe que é dele. E aquela fonte que não seca. Isso é precioso, você entender isso. Isso é muito maravilhoso, você compreender isso. Então, um crente pode ficar sob maldição? É uma pergunta. O crente pode ficar sob maldição? Pode. A resposta é essa mesmo. A resposta é sim. Infelizmente, existem crentes que preferem depender de si mesmo em vez de confiar no Senhor. Tem crente que prefere confiar em si, depender de si, andar na sua força, do que depender do Senhor. Eles dependem do Senhor Jesus apenas para serem salvos. Para cuidar da sua família, para cuidar da sua vida financeira, para cuidar do seu ministério, inclusive, depende de si. Sabe? São independentes. Se tornam, sabe, depois eles voltam para si. Voltam para andar na sua responsabilidade, na sua opinião, no seu entendimento. Então, todo crente foi liberto da maldição da lei, Gálatas 3,13. Mas quando ele rejeita a graça de Deus e resolve depender das suas próprias obras para ser abençoado, ele volta a cair em maldição. Então, ele foi liberto da lei, liberto de andar nesse pensamento, nessa opinião. Mas quando ele volta a acreditar nisso, ele decai da graça e volta para a maldição na vida dele. Ele volta a cair na maldição. Isso não significa que ele perdeu a salvação. Significa apenas que ele confia em si mesmo para ser abençoado. Gálatas 5,4 diz que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. O que é justificar na lei? Eu fiz. Quando você fala eu fiz, e por isso que você merece algo, você está desligando de Cristo, você está decaindo da graça. Quem está entendendo isso? É importante você entender isso. A seriedade que há numa revelação dessa palavra. Quando você faz isso, você está desligando de Cristo, da obra dele. Você está começando a andar na lei. Você está decaindo da graça e andando na lei. Então, decair na graça não é cair em pecado. Decair da graça não é uma pessoa que agora está pecando, é um pecador. Não, é porque agora ele está andando confiado nas suas obras. A confiança dele está naquilo que ele faz. Ele confia na sua obediência para alcançar a bênção. Ele confia no seu esforço para alcançar a bênção de Deus. Gálatas 3, 11 e 12 fala assim: então Jesus vem e resgatou da maldição.
A maldição não vem do pecado em si, amado. A maldição não vem dos seus pecados, mas da tentativa de viver fora da graça. Quando alguém quer viver, sabe, confiado no seu esforço, quando alguém quer viver, sabe, essa é uma maldição que você deveria repensar aqui hoje, sabe, em se você está caminhando desse jeito, se você é uma pessoa que tem andado confiado no seu esforço, uma pessoa cheia de justiça própria, então você deveria ver, porque isso aí é uma maldição. A maldição não é do pecado, a maldição é quando você tenta viver fora da graça. Graça é o que ele fez por você. Nós precisamos entender que esse é o modus operandi de Deus, é a forma como Deus age. O modus operandi de Deus é desse jeito. Quem descansa na obra consumada de Cristo permanece debaixo da bênção, amado. Por que você é justo? É porque você fez nada de errado hoje, não. É porque você está confiado, descansando na obra de Jesus. Você deposita toda a sua confiança nele. Você não levanta acusado de manhã, você levanta confiante para chegar diante de Deus e falar com Deus e saber que ele te ouve, porque você confia na obra de Cristo, sabe? Independente das suas obras, é assim que funciona. É a obra dele. Mesmo quando você falha, você é o mesmo. Falhando ou não falhando, a graça é ele fazendo por você. Não adianta você ficar, sabe, em crise com essa mensagem. Falar, essa mensagem está me estimulando, ela quer estimular os irmãos ao pecado. Irmão, eu não estou preocupado com o que você está pensando, se essa mensagem tem esse efeito. A mensagem não é para te dar isso, esse entendimento. Isso aí, na verdade, é você trabalhar contra o Evangelho. O Evangelho é Cristo morrendo por nós, fazendo por nós, nos libertando da condenação do pecado. Eu posso continuar pecando? Não, você não deve. Você deve continuar voltando ao lixo, ao vômito, como um cachorro que volta no seu vômito? Não! Mas tem gente que usa essa pregação como se fosse uma concessão para você continuar pecando. De forma nenhuma. Mas essa é a verdadeira mensagem. O que vai fazer você ser livre do pecado não é a consciência da lei, é a consciência da graça. Porque se eu sou bom com você, você vai ser mal comigo? Não funciona assim. É a lei do retorno. Eu cuido do Emerson, trato bem dele, faço tudo por ele. O que ele quer fazer por mim quando ele me encontra? Retribuir. Porque é assim que funciona. Ao saber que você é muito amado, que você é bem cuidado pelo Senhor, você não vai querer ficar pecando. O pecado vai ser um acidente de percurso na sua vida. Você vai ficar livre do pecado, tendo consciência da graça. Sabe? Quem pode ser abençoado? Então, quem é que pode ser abençoado? A palavra afirma que abençoado é aquele a quem Deus atribui justiça. Deus atribui justiça, esse é abençoado, independente das obras. Olha o que fala aqui em Romanos 4, no verso 6 e no verso 8. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Quem é bem-aventurado? Os que a iniquidade são perdoadas. Esse é o bem-aventurado. Quem é bem-aventurado é o que pratica boas obras? Não! Não é o que pratica boas obras que é o bem-aventurado. Não é o que dá cesta de básica para os carentes da rua. Devemos fazer isso? Devemos fazer. Cuidar das viúvas e dos órfãos. É o que a palavra fala que a igreja tem que cuidar. Mas aqui está falando aqui que bem-aventurado, sabe, é aquele que o Senhor não atribui iniquidade. A quem Deus não atribui iniquidade? Levanta a sua mão a quem creu em Jesus, a quem tomou posse da obra da cruz. No verso 8 fala assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O Senhor não vai imputar pecado em você, o pecado foi removido para sempre. A obra de Jesus, ela é única, ela é exclusiva. Não tem mais uma, não vai vir outro cordeiro morrer na cruz, mas não. Ela é única e para sempre. Ele resolveu a questão do pecado de uma vez por todas. O problema da humanidade não é o pecado. O pecado já foi resolvido lá na cruz. O problema agora é crer em Jesus, é entender essa mensagem. Tem que entender essa mensagem, porque o Deus desse século tenta confundir o seu entendimento para que você não compreenda.
e seja difícil de entender essa mensagem. Então o homem justo não é aquele que nunca peca. O homem justo não é aquele que nunca falha. Mas aquele que vive confiando na justiça. Sabe? Mas aquele que vive confiando na justiça que recebeu pela fé. Você é o homem justo, que confia na justiça que você recebeu por fé. Por que você é justo? Porque eu recebi da obra que Jesus fez lá na cruz. Por isso que você é justo. Esse é o homem justo. Então, por isso, ele é como uma árvore plantada junto às águas, sempre sustentado pela graça e sempre frutificando. Nós vamos estar sempre frutificando, independente do momento, porque você está, plantado junto às águas. Você está sempre sustentado pela graça. Você não é sustentado porque hoje você foi bom essa semana. Quem anda na lei é assim. Estou vendo que você está cheio de fé. Essa semana, claro, essa semana estou orando a Bíblia, estou orando, estou meditando na palavra. Claro que isso é bom. Claro que isso é bom. Mas é bom porque você tem revelação. Mas não é o fato de você fazer algo que te garante alguma coisa. Então, enquanto um depende de Deus, o outro é independente. Enquanto o homem bem-aventurado depende de Deus, fica de pé.